Seja bem-vindo ao Medo Noturno, o lugar onde segredos mais sombrios ganham vida e o medo se torna seu fiel companheiro. Aqui, exploramos os recantos mais escuros da imaginação humana, atravessando os limites entre o real e o inexplicável. Prepare-se para uma viagem arrepiante, recheada de histórias que vão desafiar sua coragem e instigar sua curiosidade. Primeiro relato. Lucas sempre gostou de explorar lojas de antiguidades. Havia algo de fascinante em encontrar objetos esquecidos pelo tempo, cada um com sua própria história oculta. Em um desses passeios, ele encontrou um pequeno rádio antigo, coberto de poeira, jogado em um canto escuro da loja. O vendedor, um senhor idoso de olhar estranho, hesitou antes de vendê-lo. Esse rádio, é melhor não ligá-lo à noite. Lucas riu. Devia ser um golpe para valorizar o produto. Pagou e levou o rádio para casa. Naquela noite, o silêncio tomava conta de seu apartamento quando decidiu testar o aparelho. Girou os botões enferrujados até que um som chiado preencheu o ambiente. De repente, uma música começou a tocar. A melodia era antiga, triste, distorcida, como se estivesse sendo transmitida de um lugar distante. A voz da cantora era doce, mas algo na forma como ela pronunciava as palavras arrepiou a espinha de Lucas. Ele tentou mudar de estação, mas o botão não girava mais. Tentou desligar. O rádio não desligava. A música continuava. Foi até a cozinha pegar uma faca para cortar o fio de energia, mas quando voltou, o rádio não estava mais onde ele tinha deixado. Estava do outro lado da sala. E o volume aumentava sozinho. O som começou a se transformar. A melodia suave agora parecia errada. A voz da cantora se tornou um sussurro baixo, como se estivesse falando diretamente com ele. Lucas ficou paralisado. A voz sussurrou seu nome. Ele agarrou o rádio e o jogou contra a parede com toda a força. O aparelho se partiu em pedaços. O silêncio voltou. Respirando fundo, sentiu-se ridículo. Talvez estivesse apenas cansado. Foi dormir, tentando esquecer o ocorrido. Às 3 da manhã, Lucas acordou com um som familiar. A música. Ela vinha da sala. O rádio estava ali, inteiro. E desta vez, a voz sussurrava mais alto. Você me escutou. Agora eu também posso te ouvir. A melodia ficou distorcida, grotesca. O rádio começou a tocar sozinho uma gravação antiga. Uma risada. Depois um grito. E então, silêncio. Lucas congelou. Do outro lado do quarto, na escuridão, alguém cantarolava baixinho. Segundo relato. Bruno trabalhava até tarde quase todas as noites. O prédio onde ficava seu escritório já era antigo e mal iluminado, com corredores que pareciam se estender além do que deveriam. Naquela noite, ele foi o último a sair. Quando chegou ao elevador, apertou o botão e esperou. O display indicava que ele estava subindo, depois descendo, depois subindo novamente. O prédio só tinha 10 andares, mas o número continuava aumentando. 11, 12, 15, 20. O elevador não deveria ir tão alto. Uma sensação estranha tomou conta dele. Mas assim que se virou para pegar as escadas, a porta do elevador se abriu lentamente. O interior estava escuro. As luzes piscavam. Ele hesitou. Mas era tarde. Estava cansado. Entrou. A porta fechou com um rangido. Nenhum botão estava iluminado. Tentou apertar o térreo, mas nada acontecia. Então, sem aviso, o elevador começou a descer sozinho. Mas não suavemente. Era rápido demais. A sensação de queda livre tomou conta de Bruno. Ele se segurou nas paredes,
o coração disparado. O display mostrava números caindo rapidamente. 0, hífen 1, hífen 2, 10. Os botões começaram a se apagar um por um, como se algo estivesse os consumindo. A luz piscou. Quando voltou, Bruno percebeu que não estava mais sozinho. No canto do elevador, encolhida contra a parede, havia uma mulher. Cabelos molhados grudados no rosto. Pele pálida demais. Ela tremia, olhando diretamente para ele. Você também pegou esse elevador? Ela murmurou. Bruno tentou responder, mas sua voz falhou. Você sabe, ela continuou, a voz cada vez mais baixa. Ele nunca para. A luz piscou novamente. Dessa vez, Bruno ficou sozinho. O elevador parou bruscamente. As portas se abriram para um corredor escuro e estreito, feito de concreto úmido. Aquilo não era o térreo. O painel do elevador agora mostrava apenas um símbolo. Bruno olhou para o corredor. E então, ouviu passos vindos da escuridão. A porta do elevador começou a se fechar. Ele se virou para apertar os botões, desesperado para subir de volta. Mas todos estavam apagados. Exceto um. Um único botão brilhava fracamente. A luz do botão piscava, como se estivesse respirando. Era um andar que não deveria existir. Subir ou sair? Bruno tomou uma decisão. E então, tudo ficou escuro. Terceiro relato. André se mudou para um pequeno apartamento antigo no centro da cidade. O lugar era barato, silencioso e parecia perfeito para ele. No entanto, havia algo estranho. No fim do corredor do prédio, havia uma porta trancada, sem número, sem maçaneta. Ele nunca via ninguém se aproximar dela. O zelador ignorava perguntas a respeito, e os vizinhos apenas desviavam o olhar quando ele mencionava. Certa noite, ao voltar do trabalho, André encontrou a porta entreaberta. A luz fraca do corredor iluminava apenas parte do que havia além da entrada. Uma sombra se moveu lá dentro. Ele sentiu um arrepio. Poderia simplesmente ignorar, mas algo dentro dele o impulsionava a olhar. Com passos lentos, empurrou a porta. O que viu não fazia sentido. O quarto era idêntico ao seu apartamento. Mesma disposição, mesmos móveis. Mas algo estava errado. Tudo parecia ligeiramente deformado, como uma cópia borrada da realidade. As paredes pulsavam levemente, como se estivessem respirando. No centro do cômodo, havia uma cadeira de costas para ele. E nela, alguém estava sentado. Seu peito apertou. A pessoa se moveu devagar. Então, virou a cabeça para ele. E André se viu sentado na cadeira. Mas não era exatamente ele. A pele do outro André era pálida e brilhava levemente, como papel molhado. Os olhos eram fundos, escuros demais. O sorriso era largo demais. Finalmente, disse a cópia, a voz arrastada. Ele se levantou, cada movimento irregular e grotesco. Você demorou. Agora podemos trocar de lugar. André tentou correr, mas a porta se fechou com um estrondo. As luzes piscaram. Ele piscou os olhos, e de repente estava na cadeira. Olhou para frente e viu, ele mesmo saindo pela porta, sem olhar para trás. Tentou se levantar, mas não conseguia mover o corpo. A pele de seus braços começou a perder cor. A sala ao seu redor começou a pulsar, distorcer, apagar. A última coisa que ouviu foi a porta se fechando novamente. Agora, a pergunta é: quem realmente saiu daquele apartamento naquela noite? Quarto relato. Caio sempre teve o hábito de fuçar coisas antigas no celular do seu avô falecido.
O aparelho estava desligado havia anos, mas uma noite, por pura curiosidade, ele resolveu ligá-lo e explorar os contatos salvos. A maioria dos nomes eram familiares, parentes, velhos amigos, números de farmácias e mercados. Mas um contato chamou sua atenção. Era apenas um número, sem nome. Era longo demais para ser um número comum. O histórico mostrava que o avô ligava para ele frequentemente, sempre no mesmo horário, 3h33 da manhã. Curioso, Caio pensou em apagar, mas uma estranha sensação tomou conta dele. O que aconteceria se ligasse para aquele número? Sem pensar muito, apertou o botão de chamada. O telefone não demorou nem um segundo para atender. No início, só havia silêncio. Depois, uma respiração pesada. E então, uma voz rouca sussurrou: "Você não devia ter ligado." O coração de Caio gelou. "Quem é?" perguntou, a voz trêmula. O silêncio retornou, e então ele ouviu outra coisa ao fundo da linha. Algo se movia. Passos. Passos vindo do andar de baixo. Ele estava sozinho em casa. Lentamente, virou a cabeça para a porta do quarto. A luz do corredor estava apagada, mas ele podia ver uma sombra parada ali, imóvel. A ligação desligou sozinho. O celular do avô apitou com uma nova notificação. Era uma mensagem. "Já sei onde você está." Os passos começaram a subir as escadas. Caio largou o celular e se encolheu na cama, prendendo a respiração. A porta do quarto se abriu lentamente, rangendo no silêncio absoluto. Ele fechou os olhos, incapaz de se mover. Por longos segundos, nada aconteceu. Quando finalmente criou coragem para olhar, o celular do avô estava em sua mão novamente. E na tela, o contador de chamada marcava 3h33, como se ainda estivesse conectado. A voz sussurrou mais uma vez: "Agora é sua vez de atender." A tela apagou. A porta do quarto estava fechada novamente. Mas do outro lado, alguém respirava. E então, qual dessas histórias mais te arrepiou? Já passou por algo inexplicável como eles? Conta para a gente aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no Medo Noturno para mais histórias assustadoras. Até a próxima, se você tiver coragem.